Olá, esse é o Pod Guru, o seu podcast da Tech Guru. Confira a edição de hoje. Seja você muito bem-vindo a mais um Meetup pela Saving Cloud. Hoje nós estamos aqui juntos para mais um evento que hoje é sobre como configurar ambiente de alta disponibilidade para aplicações .NET. Nesse bate-papo, que traz um tema muito interessante para você que possui, inclusive, uma solução .NET de qualquer tamanho, tá? Que deseja ter uma garantia de maior disponibilidade contra quedas, utilizando conceitos, de alta disponibilidade e balanceamento de carga. O nosso especialista convidado de hoje, a gente vai receber mais uma vez aqui, faz um tempinho que a gente não recebe ele para os meetups aqui da Saving Cloud, o especialista em soluções cloud pela Tech Guru e diretor de tecnologia na Saving Cloud, o Daniel Guidolin, daqui a pouco vai estar aqui com a gente, tá? Ele vai responder perguntas como: quais os pré-requisitos básicos para escalar minha aplicação em nuvem .NET? E também, qual a finalidade do Balancer, se ele possui failover automático. Então, daqui a pouquinho você fica sabendo sobre esses e outros detalhes. Chega de espera, então, a gente vai receber agora o nosso convidado de hoje, o Daniel Guidolin. Boa tarde, Daniel, seja bem-vindo a mais um Meetup. Como vai? Boa tarde, Marcos, tudo bem? Muito bom estar de volta aqui, né? Fazia tempo que eu não aparecia. Então, mas vamos lá. Então a gente segue aqui com o Daniel, a gente já começa com ele aqui participando com a gente, com a nossa rodada de perguntas. Vamos para a primeira pergunta então, que é a seguinte: quais os pré-requisitos básicos para eu escalar minha aplicação em nuvem .NET? Bom, vamos lá. Primeiro, a gente precisa ter certeza, né, de que a estrutura está preparada para receber microserviços, para que a gente possa separar em camadas essa sua aplicação. Né? Essa aplicação também precisa estar preparada para funcionar dessa forma. Tá? Outra coisa muito importante é que essa estrutura ela tenha uma rede privada, né, uma comunicação entre os containers ou as máquinas que seja em alta velocidade, né, que é o nosso caso, né, que temos uma rede de 10 GB que faz toda a comunicação interna, né, a gente chama de rede local, né, ou a rede privada que faz a comunicação entre os containers. Então, basicamente, né, os pré-requisitos são esses. Qual a diferença entre escalabilidade vertical e horizontal? Boa. Bom, quando a gente fala em escala vertical, é uma escala de recursos computacionais dentro da própria VM ou da própria máquina física. Né? Então, vamos supor que a gente aumente a memória dessa máquina. Ela vai estar aumentando apenas o recurso dentro daquele próprio local que a gente está mudando, tá? Dentro do mesmo servidor. Agora, a escala horizontal é a escala que são acrescidas na mesma camada mais servidores, sejam físicos ou servidores virtuais. Né? Eles ficam ligados em paralelo, né, de forma independente, aumentando assim os recursos desejados. Tá? Então, a escala vertical ela é escalada, né, aumentada os recursos computacionais dentro da própria VM. E a escala horizontal são adicionadas novas VMs ou novas máquinas físicas, né, sempre independentes uma da outra. Qual solução de DNS é mais recomendada para hospedar a minha aplicação .NET? Bom, não só para o .NET, né, mas para todas as aplicações, né, a gente recomenda sempre utilizar o que a gente mais tem utilizado hoje é a Cloudflare. Tá? É uma empresa mundial, né, ela tem servidores espalhados pelo mundo todo, né, com isso você tem uma redundância muito grande dos DNS, tá? E ele funciona também como uma camada adicional de proteção para o seu projeto. Né? Como eu já falei, ele tem distribuído no mundo todo servidores, então é uma redundância muito maior, né? Você não corre o risco, de repente, do seu DNS parar, ou o risco é muito menor. Tá? Então, dentro da Cloudflare, você consegue fazer os apontamentos que você precisar. Na conta gratuita, né, da Cloudflare, você já tem, enfim, muitos recursos, né, que
que atende a grande maioria da necessidade das empresas, e também ele tem a conta paga, né? Eu não lembro de cabeça o valor, mas não é muito absurdo, também depende do que você precisa, onde você consegue, por exemplo, configurar um DNS failover, né? Que é uma das formas de balanceamento de DNS aí bastante procuradas hoje em dia. Tá? Então, hoje a gente recomenda bastante o Cloudflare. Existem outras empresas também bastante conceituadas, tá? Mas hoje a nossa recomendação é utilizar o Cloudflare mesmo. Tá? Mais para frente aqui eu acredito que eu vou mostrar um pouquinho dele para o pessoal ver. Quais as camadas sugeridas para alta disponibilidade no .NET? Legal. Bom, vamos lá. As camadas, né? A gente chama de camadas alguns passos, né? Vamos dizer assim, dos acessos e também da estrutura do seu projeto. Eu posso mostrar? Você consegue compartilhar minha tela, por favor? Claro. Vamos lá. Tá. Aqui, ó, a gente fez um diagramazinho, né? Que normalmente a gente mostra para quase todos os nossos clientes, né? Quando a gente vai apresentar alguma ideia, algum projeto, tá? Que aqui a gente consegue ver exatamente as camadas, né? Tanto para .NET ou para qualquer outro, né? Aplicação que a gente vai hospedar, vai oferecer, né? Vai mostrar para o cliente o projeto. Tá? Então aqui em cima a gente começa com os acessos, né? Sejam eles feitos por uma API ou um acesso orgânico de um site ou algum link que você acessa a internet. Tá? Ele sempre vai passar primeiro pelo DNS, no caso aqui a gente colocou o Cloudflare, né? Como a gente já falou na pergunta anterior. Dentro da Cloudflare a gente tem as configurações, né? O DNS Round Robin, o Failover, tem o WAF também para proteção. Então essa seria a primeira camada. Depois a gente tem uma camada dos balanceadores, tá? Que seria o ícone verde, né? Que seriam os balanceadores que vão distribuir a carga para os servidores de aplicação. Tá? Então, notem que sempre a gente tem no mínimo 2 containers, né? Ou dois servidores de cada camada. Tá? Então, a camada do balanceador são 2, no caso aqui, 2 Nginx, né? Que fazem a distribuição de carga entre os servidores de aplicação, que no caso aqui a gente colocou um servidor do IS, né, que seria do .NET. Tá? Então aqui no caso, 2 servidores de balanceador, de 2 balanceadores de carga distribuindo para 4 servidores de aplicação. Como a gente falou, no mínimo 2, no desenho a gente deixou 4 aqui para ficar bem interessante. Outra camada seria uma camada para o banco de dados, né, que nesse caso ele possui aqui um proxy SQL e mais 2 bancos de dados aqui redundantes, né, que vão fazer a comunicação. Tá? Outra coisa bastante importante que a gente sempre pede para o pessoal ter é uma redundância de um storage. No caso aqui a gente tem aqui o storage, né, o Gluster FS, que também faz a replicação entre eles. Tá? Tudo porque, caso um desses servidores falhe, o outro vai estar disponível, né, pronto para ser utilizado. Tá? Então vamos supor, o DNS lá do Cloudflare já tem vários servidores. Um falhou, o outro vai estar em produção funcionando. O acesso vai passar por ele, vai chegar na estrutura onde tem os balancers. Se um dos 2 balancers estiver falhando, o outro vai suprir a ausência dele e levar o acesso até chegar nos servidores de aplicação. A mesma coisa com o banco de dados. Se a aplicação tentar buscar uma informação no banco de dados ou gravar alguma coisa, ele vai ter o proxy que vai distribuir esses acessos, né, essa requisição entre os bancos de dados também. Tá? Então, é para isso que servem as camadas, né? Sempre para dividir, né, os microserviços e distribuir melhor aí o funcionamento de toda a plataforma. Qual a finalidade do balancer e se ele possui failover, né, automático? Bom, vamos lá. O balancer, ele existe para basicamente fazer assim o balanceamento de carga, né, distribuindo os acessos, né, vamos supor, ou as requisições igualmente entre os servidores, tá?
ele pode ser distribuir igualmente ou também pode ter algumas outras funções. Por exemplo, o failover, como que ele funciona? Você vai estar com os seus servidores funcionando e os acessos ou as requisições chegando até esse balancer que vai fazer a distribuição. Se atingir o balancer e ele perceber que um dos servidores está desligado ou deu algum problema, o failover, depois de alguns segundos ou o tempo que você programar nesse balanceador, ele vai reconhecer que aquele servidor está fora e vai passar a distribuir aquelas requisições para o outro servidor que estiver em funcionamento. Tá? Ele é automático, o failover ele funciona dessa forma, sempre automaticamente. Mas você pode configurar tanto um tempo de falha ou um número de requisições que vai perceber a falha. E aí ele vai direcionar para o outro local. Tá? Então o balanceamento de carga ele pode funcionar tanto entre máquinas, para balancear com recursos de máquina, ou então requisições de acesso para uma página, para um aplicativo, ou um banco de dados, ou DNS. Normalmente a gente recomenda que seja utilizado o failover, que ele detecta automaticamente quando precisar ser alternado, um servidor para onde vai ser distribuído aquele acesso. Eu acho que é isso. Tá, deixa eu só aproveitar, falando de balanceamento, nós temos 3 opções, tá, básicas do balanceador. A failover, que é essa que a gente já explicou, que ele reconhece que um servidor está fora e faz o apontamento para o outro. A outra opção é a round robin, que ele vai distribuir as cargas conforme vão chegando as requisições no balanceador. Em teoria, cada acesso ele vai mandar uma vez em um servidor, outra vez em outro servidor. Eu devo isolar a camada de aplicação e de arquivos? Quais arquivos eu devo isolar, no caso? Legal. Bom, a gente sempre recomenda que seja isolado a sua aplicação dos arquivos que são gerados por essa aplicação. Tá? Um exemplo que a gente gosta de utilizar, vamos supor que você tem uma aplicação .NET, .NET, que gere alguns XMLs, por exemplo, para utilização em outros locais, por terceiros ou, sei lá, de repente o próprio sistema vai utilizar, só que ela não é usada na sua aplicação. Na verdade, a sua aplicação não depende desse arquivo para funcionar. Tá? Mais ou menos isso. Então, é interessante deixar separado, porque quando você vai fazer o deploy ou um redeploy dessa aplicação, uma atualização, você consegue atualizar a sua aplicação com esses arquivos isolados, que não precisam ser alterados, não precisam ser atualizados e não vão trazer problemas para você no futuro. Pessoal que está acompanhando nosso bate-papo de hoje, então, a gente vai se despedindo do Daniel, agradecendo sempre a participação dele. Então, Daniel, muito obrigado por participar mais uma vez aqui com a gente e dividir conhecimento com toda a galera aqui ao vivo. Eu que agradeço a oportunidade, Marcos. Conte comigo sempre aí. Tá certo, então tamo junto e até a próxima. E aí, gostou da nossa edição de hoje? Não deixe de conferir as demais edições disponíveis na nossa plataforma de streaming. Aproveite, conheça também as nossas redes sociais, todas elas @TecGuruOficial. E para mais conteúdos, acesse o nosso site techguru.com.br. Até a próxima!